A paz do Senhor, igreja amada. Mais um domingo especial na presença de Deus. Márcio Rogério, aquele louvor especial. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. E eu quero conversar, com aqueles que nos assistem nesse momento pela primeira vez. Eu quero cumprimentar você como nós fazíamos lá no culto presencial. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Voltem sempre. Aleluia. Nós também transmitimos via Facebook, /TV MJCP, todas as nossas programações, tudo que nós fazíamos presencialmente, a nível de culto, nós estamos transmitindo através do Facebook, /TV MJCP. Se você tiver oportunidade, entre nesses horários. Olha, todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos uma escola bíblica abençoada. E, à noite, o nosso culto, o culto da família, esse culto que nós estamos agora transmitindo. Na terça-feira, às 15h30, nós temos o culto dos impossíveis. 3h30 da tarde. Nós estaremos lá em ponto, começando o culto. Na quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de intercessão e prosperidade. Você possa estar conosco. É o culto que nós dedicamos à oração. Eu louvo a Deus por esse culto, que é um culto muito abençoado, em que a igreja intercede por todas as pessoas, pelos nossos amigos, conhecidos, pela igreja e também pela nossa nação e também pelas nações do mundo, inclusive Israel. E na quinta-feira, mesmo horário, 19h30, nós temos o culto de cura e libertação. Olha, são as nossas atividades. No sábado, nós temos um culto especial, é o culto jovem. Durante a semana, cada sábado, os jovens se reúnem e realizam o culto jovem também em nome de Jesus. Nós também temos um canal no YouTube, /TV MJCP. Visite-nos, inscreva-se no nosso canal. Quanto mais inscritos, mais o canal vai ficar exposto a essas vidas. Deixe o seu like também, é muito importante. Tem sempre ali um vídeo especial para a sua edificação. Cultos que nós fazíamos presencialmente estão lá. Tudo que nós pregamos está lá, tudo que nós acreditamos está lá, em nome de Jesus. Como em todos os domingos, nós fazemos também o momento de orar pelos nossos aniversariantes. Eu quero, nesse momento, pedir para que os aniversariantes fiquem ligados para receber a oração da igreja e também do seu pastor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estão, Pai, ó Deus, os aniversariantes deste dia ou desta semana. Ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma especial. Pai, supra as suas necessidades e que eles possam andar na Tua presença, para que possam um dia, Pai, serem arrebatados, segundo a Tua promessa, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dos aniversariantes dessa semana, em nome de Jesus. Em nosso culto presencial, nós estaríamos hoje, segundo domingo do mês, com o Momento Família. Mas eu quero falar para vocês que nós vamos esperar para quando todos nós formos liberados desta quarentena, estivermos juntos lá e o Momento Família voltará a acontecer de uma forma plena, em nome de Jesus. Eu quero agora falar também um pouquinho, sempre a comunicação é importante a respeito da manutenção da casa do Senhor. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus que está em Malaquias, capítulo de número 3, versículos 8 em diante. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, né? João 17 diz: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Aqui no versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha, Deus está falando que aquele que não é dizimista nem ofertante está roubando a Deus. Então, o povo de Deus pode roubar a Deus. Roubar em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Aí a palavra de Deus, que afirma que nós somos o povo abençoado, diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Aí vem a ordem de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que benção essa palavra! É uma palavra de exortação para o povo de Deus, que muitos não querem ofertar, não querem dizimar, não querem se envolver com a manutenção da casa do Senhor. E Deus chama esse tipo de pessoa de roubador, aquele que está roubando a Deus. Temos tido grandes dificuldades para honrarmos os nossos compromissos. Amados, não tem sido fácil. Os empresários estão reclamando, os empregados estão reclamando, está todo mundo. Conosco não é diferente. A igreja ainda está nesta terra. Nós ainda não estamos no céu. Há uma promessa, mas nós ainda não estamos aqui na terra. Há um mês atrás, quase, a partir do dia 15 do mês passado, todos os nossos cultos têm sido através da internet, não é mais presencial. Temos feito esses cultos pelo Facebook. E clamamos a todos os membros da nossa igreja que não se esqueçam da casa do Senhor. É muito importante você se lembrar da casa do Senhor, porque é para lá que nós voltaremos. Quando isso tudo acabar, nós estaremos retornando para os cultos presenciais. E como encontraremos a casa do Senhor se nós a abandonarmos? Temos compromissos importantes a serem cumpridos. Por isso, estamos fazendo um plantão diário durante a semana. Olha, os dias de semana, de segunda a sexta, o nosso horário do plantão é de 17 às 20. E aos domingos, de 10 ao meio-dia, e de 4 da tarde às 6, 16 às 18. Temos sempre um pastor escalado lá, aguardando a tua presença, aguardando a tua vida, para orar por você, para fazer ali um momento espiritual contigo e também receber o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Você que pode, leve à casa do Senhor a sua oferta e também o seu dízimo, em obediência ao Senhor. Agora, você não quer ir na casa do Senhor porque você tem um celular, um smartphone, você tem a capacidade de poder fazer uma transferência, você tem a capacidade de ir ao banco e também depositar. Eu quero deixar contigo a nossa conta bancária. Nós temos uma conta no Bradesco, Banco Bradesco, agência 0582-7, e a nossa conta corrente 13226-8, e o nosso CNPJ 00080-677-000268. Com certeza deve estar aparecendo aí esse quadro com esses dados na tela, em nome de Jesus. Você que faz parte de alguma igreja, honre o seu pastor, honre a sua igreja, dizimando e ofertando nela. Agora, se você está sem igreja, você está aí, como minha esposa diz, ovelheteando, É a ovelha que criou asa, está borboleteando, está
visita um lá, visita outro lá, visita um site na internet, visita outro, e você hoje está conosco aqui, e eu creio que Deus vai tocar no teu coração. Se você quiser nos abençoar com uma oferta, fique à vontade. E tenha esse canal, Facebook/TV MJCP, como o relacionamento teu conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, 18 horas, terça-feira às 15h30 e na quarta e na quinta às 19h30. No sábado, às 19 horas, com o culto jovem. Olha, vamos orar agora pelos dizimistas e pelos ofertantes, em nome de Jesus. Você que tem sido fiel a Deus, recebe aí a bênção agora de Deus sobre a tua vida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, interceder agora pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. Ó Deus, abre as janelas dos céus sobre eles e derrama bênçãos sem medidas, Pai. Repreenda o devorador, para que não consuma o fruto da terra, nem a vossa vide no campo seja estéril, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que todas as pessoas que nos cercam, Pai, possam ver e dizer que nós somos muito felizes, porque somos uma terra deleitosa. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amados? Eu quero lembrar também a todos os colaboradores da Palavra de Compromisso, que a diaconisa Alcimari está dando um plantão todas as sextas-feiras, das 8 da manhã às 16 horas, para receber as cestas básicas, a nossa contribuição. Não pare de fazer a obra que Deus confiou a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que você possa levar o seu alimento, aquilo que você se comprometeu, em nome de Jesus. Todo domingo nós fazemos uma oração pelo Brasil e pelos governantes, pela igreja, pela Bolívia e também por Israel. E eu quero fazer essa oração, que você possa se ligar com Deus agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, ó Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, entregar nas tuas mãos, Pai, neste momento a nossa nação. Nós somos a igreja que se instalou, Pai, que está instalada nesta nação. E queremos orar, Pai, ó Deus, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, Pai, Jair Messias Bolsonaro, pelo nosso governador, Pai, nós estamos no Rio de Janeiro, Pai, é o governador Witzel, o Witzel, Pai. Ó Deus, queremos também orar pelo nosso prefeito, Marcelo Crivella, Pai. Ó Deus, toma essas vidas nas tuas mãos e os prefeitos e governadores de todos os estados, Pai, desta nação, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai, estar vivendo verdadeiramente uma confederação. Ó Deus, em nome de Jesus, os estados que são confederados, que estão na mesma federação, Pai. Ó Deus, com a mesma visão, com o mesmo parecer, Pai, que não haja divisão, Pai, porque casa dividida não subsiste, Pai. Ó Deus, que os partidos políticos, Pai, desta nação, possam neste momento de grande dor e grande sofrimento, Pai, possam, Pai, se lembrar de que é o Senhor, Pai, que abençoa. A bênção material, a bênção espiritual vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dá graça e sabedoria aos nossos dirigentes, Pai. Quero também interceder pelo nosso legislativo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toma os deputados, os senadores, os deputados estaduais, os deputados, Pai, ó Deus, os deputados, os vereadores, Pai, e que possamos, Pai, ó Deus, nesse momento, Pai, ter, Pai, ó Deus, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, edificada, Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus, Pai, para que as leis que esses homens produzem possam ser leis, Pai, que venham beneficiar o povo e a nação. Quero também te pedir, Pai, ó Deus, pela vida, Pai, dos juízes, do STF, Pai, e de todos os tribunais onde os juízes, Pai, atuam, que venham leis justas, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, dar a eles, Pai, a capacidade, Pai, ó Deus, do Teu Espírito, Pai, para que eles venham julgar, Pai, com equidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero estender essa oração para a Bolívia.
Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a nação da Bolívia está vivendo também momentos que antecedem, Pai. A eleição foi adiada, Pai, mas o Senhor está à frente de tudo. Queremos, Pai, te pedir, Pai, ó Deus, por aquele país, Pai, que a tua paz seja vivenciada naquele país, Pai. Em nome de Jesus, quero também orar por Israel, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma paz Israel. A tua palavra manda orar por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma aquela cidade, Pai. Ó Deus, que os judeus possam se converter a Ti, Pai. Possam, Pai, ó Deus, entregar verdadeiramente a vida ao verdadeiro Messias. Ó Deus, em nome de Jesus, quero também interceder pela Tua igreja, Pai. Ó Deus, aqui, na nação brasileira e no mundo inteiro. No Brasil, Pai, queremos interceder, ó Deus, pelos pastores, pelos líderes, Pai. Em especial, Pai, pela nossa igreja. Ó Deus, o ministério que o Senhor nos confiou, Pai. Nós temos, Pai, igreja em Jacarepaguá, em Bacaxá e também na Bolívia, Pai, na cidade de Cochabamba. Abençoa, Pai, os pastores. Abençoa, Pai, ó Deus, os obreiros, os diáconos, os levitas, Pai. Ó Deus, todos aqueles que fazem parte da família, os chefes de família, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós a Tua bênção, a Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu beber uma aguinha. Aleluia. Aleluia. Esse teclado no fundo, com certeza, nos eleva e nos faz pensar na glória de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que você imagina. Olha, eu vou repetir esse tema porque é um tema muito interessante. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que você imagina. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Ora, você encontrou? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Interessante esse texto, né? Nós temos pregado sobre quem somos nós. Quem somos nós, igreja amada? E também quem é Jesus. Nós precisamos entender quem é a igreja e quem é o seu Senhor, quem é Jesus. São dois assuntos importantes para nós, filhos de Deus. Quem é a igreja e quem é Jesus de Nazaré. Estas mensagens encontram-se disponíveis no Facebook/TV MJCP. Acesse e seja abençoado. Hoje eu quero falar da maior promessa que o Senhor nos deixou. Jesus nos deixou uma promessa linda que virá nos arrebatar. Ele foi preparar lugar e virá para nos arrebatar. O arrebatamento está acima dos dons. O arrebatamento está acima da cura e dos milagres. O arrebatamento está acima das revelações. O arrebatamento está acima das profecias. O arrebatamento está acima da organização da igreja. Está acima dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos presbíteros. Meu amado, o arrebatamento está acima de tudo.
O arrebatamento está acima da pregação e do louvor. Imagina se Jesus voltasse agora. Ele não esperaria eu acabar de pregar. Se Jesus voltasse durante o louvor que o Márcio fez, ele não esperaria o Márcio acabar o louvor. O arrebatamento está acima das promessas materiais que o Senhor possa ter feito a cada um de nós. O arrebatamento é, na realidade, a concretização da nossa fé. Nós vamos ver a nossa fé concretizada quando formos arrebatados. O arrebatamento é a finalização, é o toque final da nossa salvação. Aleluia! O arrebatamento é a realização da nossa salvação. Não adianta você ter fé em Jesus e no dia do arrebatamento você ficar. Por isso nós não podemos brincar com este assunto. Toda a nossa fé se resume no arrebatamento, a promessa maior de Jesus. Toda a nossa fé se resume nisso, igreja. Você consegue compreender isto? Por isso o arrebatamento é um assunto que todos os cristãos deveriam ter na ponta da língua. Mas é uma pena que não é bem assim que tem acontecido. Hoje o arrebatamento virou uma questão de divisão, de facção, de contenda entre as grandes lideranças evangélicas. Não existe unanimidade sobre este assunto. Uma pena. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta é a opinião deste ministério, do MJCP. Por ser algo espiritual, este assunto deverá ser discernido espiritualmente. Amém? Você pode imaginar, o arrebatamento é algo espiritual. Por isso ele tem que ser discernido espiritualmente. Deus nos fez promessas espirituais. E Deus nos fez espirituais. Vamos ver lá nesse mesmo texto aí, de capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Meu irmão, esse versículo é muito forte. Então existe um espírito que quer confundir a igreja, que quer fazer com que a igreja pense como o mundo pensa, quer carnalizar a igreja e não a igreja se tornar verdadeiramente espiritual. Deus nos deu o espírito de entendimento espiritual. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não importa o que os outros crentes falam, o que importa é o que a Bíblia fala a nosso respeito. Eu não quero saber da opinião das pessoas, eu quero saber a opinião de Deus a nosso respeito. Eu precisarei acreditar que Deus me fez espiritual. Você precisa acreditar que Deus te fez espiritual. Neste texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, a palavra de Deus fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aleluia! Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Então ele está dizendo que existe dentro da igreja pessoas
carnais, pessoas naturais e pessoas espirituais. Deus está falando com a igreja. Existe a igreja carnal e existe a igreja espiritual. Você consegue alcançar isso? Você consegue identificar isso? Isso é muito profundo, igreja. Porque nós vamos entender muita coisa hoje para poder você se posicionar. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam que podem perder a salvação? Todos. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam que podem ter os seus nomes riscados do livro da vida? Tem um monte de crente. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam no batismo do Espírito Santo? Meu amado, é montanhas de crentes. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam no dom das línguas, ou dom de línguas? Eu conheço um monte. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam na cura divina e no milagre? Quantos? Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam no perdão de Deus para as suas vidas? Ficam carregando aquele fardo do pecado. Quantos crentes nós conhecemos que não acreditam nas revelações do Espírito Santo? Quantos crentes nós conhecemos que questionam certos trechos da Bíblia? Eu conheço crente que não acredita em Adão e Eva. Eu conheço crente que não acredita no dilúvio. Eu conheço crente que não acredita na história de Jonas. Com certeza, também não deve acreditar na ressurreição dos mortos, na ressurreição de Jesus. Esses são os crentes carnais. Não conseguem aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como pode Jonas ficar dentro da barriga de um peixe? Isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Esses são os crentes carnais. Mas nós não. Nós cremos no milagre de Deus. Amém? Nós cremos no milagre de Deus, nós cremos nas revelações de Deus, nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos na cura, nós cremos nos milagres, nós cremos nas profecias, nós cremos na salvação, e nós cremos também que temos uma responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Guarda o que tens, disse a palavra do Senhor, para que ninguém lhe tome a coroa da vida. Oh, aleluia! Eles não conseguem discernir espiritualmente porque são crentes carnais. Eles não conseguem entender porque são carnais. Quando nós nos desviamos da sã doutrina, nós nos desviamos do entendimento sobre o arrebatamento. Aleluia! O pecado, ou a concordância com o pecado de alguém, você sabe que tem isso também, né? Pessoas estão no erro e a outra pessoa diz: estou contigo e não abro, vou contigo até o fim. Meu irmão, o final do pecado é morte, é eterna. Nós precisamos entender isso de uma forma clara. O pecado, a concordância com o pecado de alguém nos torna cegos. A nossa visão fica embaçada com relação ao arrebatamento da igreja. Conversa com um desviado. Conversa com um desviado. Conversa com pessoas que estão apoiando o pecado de outras. Conversa com pessoas que não estão mais submissas ao pastor da igreja. Elas sempre vão dizer que não é bem assim.
que é um exagero do pastor, que o pastor está dirigindo a pregação. Como se diz aí, a pregação dirigida, pregação já conduzida para alguém. Meu Deus do céu, é a palavra. Já reparou que é assim que acontece? Lembre-se de que o arrebatamento é um assunto espiritual. E os crentes carnais não irão discerni-lo. O arrebatamento da igreja é a expressão da soberania de Deus sobre o seu povo. Deus está no controle da vida do seu povo. A Bíblia diz que Deus nos colocou na sua mão. Nós estamos nas mãos de Deus. O seu povo é governado pelo Espírito de Deus. O seu povo é guiado pelo Espírito de Deus. O anticristo não irá dominar sobre a igreja obediente a Deus. O anticristo não irá governar e nem guiar a igreja conduzida pelo Espírito de Deus. Diz a Bíblia em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Meu amado, nesse Babel todo que está aí, existe uma igreja santa, pura, sem mancha, sem ruga, imaculada, uma igreja que adora ao Deus vivo e verdadeiro, uma igreja que confessa Jesus como sendo o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Existe uma igreja que será arrebatada e eu quero fazer parte dela. Você pode repetir esta frase com o seu pastor? Existe uma igreja que será arrebatada e eu quero fazer parte dela. Aleluia! Eu preciso estar incluído no rol daqueles que serão arrebatados. A Bíblia os chama de os vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor dar-lhe-ei. 7 vezes Deus fala isso lá em Apocalipse. Antes de abrir os selos. Apocalipse 2 e 3, a carta às igrejas, ao vencedor, vencedor, vencedor. Depois, meu irmão, começa a abrir selo, aí vem o anticristo, aí vem só mortandade, vem só problema, só problema, só problema, mas a igreja já não está mais aqui. A igreja já está como Apocalipse 4. A igreja já está com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Jesus passar pela grande tribulação. Meu Deus. Isso não pode passar pela nossa cabeça. Como pode um crente espiritual acreditar numa carnalidade desta? Somente crentes carnais podem ter este entendimento. Para entendermos a palavra de Deus, precisaremos discernir espiritualmente, não carnalmente. Eu não posso ter a minha opinião. A opinião minha tem que ser a vinda do Espírito, meu irmão. Eu não posso casar a Bíblia com coisas. Essas coisas Deus testifica no nosso coração. E você vai ver isso durante essa mensagem. Deus hoje vai testificar no teu coração essa verdade. O arrebatamento não é para carnais, e sim para espirituais. O crente espiritual acredita nas coisas espirituais. Ele compreende que Jesus vai voltar e vai buscar a sua vida antes que o mal se instale. Paulo fala do crente espiritual. Ele diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 15, né? O crente espiritual julga todas as coisas. Ele discerne o mundo, ele discerne o tempo atual, ele está vendo e julgando as coisas que estão acontecendo.
entendendo que está chegando a hora da criança nascer e ser levada para o céu. As dores de parto estão acelerando, meu irmão. O nascimento se aproxima. Louvado seja o nome de Jesus. O arrebatamento da igreja está muito perto. Muitos de nós, chamados de loucos, por acreditarmos nas coisas espirituais. Acreditamos no batismo no Espírito Santo, conforme promessa do Senhor. Acreditamos nas línguas, falamos exclusivamente com Deus. Oh, aleluia! Acreditamos nas curas, porque cremos que os sinais nos acompanharão. Acreditamos nas libertações, Jesus disse que expeliríamos demônios. Acreditamos em profecias, porque o dom da profecia é uma realidade na casa do Senhor. A profecia serve para a edificação da igreja. Arrebatamento não é para carnais, mas para aqueles que acreditam nos mistérios do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo capítulo 2, nos versículos 10 e 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Não há lógica humana. Pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser a pessoa mais capaz, mais formada, não há lógica humana, porque a sabedoria do homem é lixo para Deus. O que há é o Espírito de Deus. Em João capítulo 6, versículo 63, parte B desse versículo, quando Jesus fala das Escrituras, diz que elas são Espírito e vida. Amém? Amém, igreja? Os crentes carnais acreditam que a igreja vai ser assolada durante a grande tribulação. E Paulo afirma que não pode alimentar os crentes carnais com um alimento forte. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, aí, capítulo seguinte, no versículos 1 e 2, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meu irmão, enquanto a igreja for carnal, a igreja não acreditar nas coisas do Espírito, ela não vai conseguir compreender a respeito de determinados assuntos, e o arrebatamento é um deles. Vai ficar com sugestões, e não com a opinião do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Tem crente que não consegue crescer, vai ser sempre criança. Outros cresceram, mas foram enganados e se tornaram como crianças. O apóstolo Paulo ensina isso lá em Efésios capítulo 4, que ele não quer que sejamos como crianças. Como? Não crianças, mas como? Sendo levados por todo lado. Vamos lá em Efésios 4. Ele diz assim, versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meu Deus, as pessoas estão atordoadas. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns exemplos que a Bíblia deixa no Velho Testamento, e hoje nós vamos ficar só no Velho. A Bíblia descreve no Antigo Testamento muitas passagens em que Deus revela o arrebatamento através de alguns episódios
que nos foram narrados. Os mais pregados são Enoque e Elias, exemplos de vidas que foram levadas para o céu fisicamente. Enoque, vamos lá em Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Aleluia. Versículos 23 e 24. Você conhece a história de Enoque? Então nós vamos ver agora. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Deus vai tomar para si as pessoas que andam no Espírito, não os que estão na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Eu andar no Espírito, me tornar crente espiritual. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meu Deus! Por que Deus tirou Enoque fisicamente da terra? Tudo tem uma resposta, certo? No capítulo 5, Deus retira Enoque. E no capítulo 6 anuncia o juízo. Muitas pessoas entendem Noé como sendo a igreja. Quem pensa assim não discerne espiritualmente a palavra. Noé aqui representa Israel. Enoque representa a igreja. A igreja vai ser tirada antes que venha o dilúvio, antes que venha o juízo. Deus protegerá Israel durante toda a grande tribulação, como protegeu a família de Noé dentro daquela arca. A conversão de Israel acontecerá somente no final. Final da grande tribulação, Jesus virá socorrer Israel, Israel se converterá. Antes do juízo, Deus tirará a igreja. Antes da tribulação, Deus tirará a igreja. Elias, outra história muito interessante. Você conhece a história de Elias? E Elias, eu quero enfocar um outro assunto muito interessante também nessa história. Elias sabia que ia ser levado para Deus. E nós precisamos ter essa consciência de que seremos arrebatados a qualquer momento. Lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, aleluia, capítulo 2, é a história do arrebatamento de Elias. Versículos 9 em diante, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Aleluia. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante nesse texto é que Elias não foi levado pelo carro de fogo, como muitos falam, né? O carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias de Eliseu separou, porque o mistério era com Elias, não com Eliseu naquele momento. Aleluia. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amados, o enfoque aqui é que Elias sabia que iria ser arrebatado. Elias sabia que seria levado até o céu. Aleluia. E você precisa acreditar que a igreja vai subir antes que venha o mal. Antes da grande tribulação, estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. O veremos como Ele é. Aleluia. Elias tinha uma certeza, a fé é a certeza. Hebreus capítulo 11. Aleluia.
diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Versículo 1, né? A convicção de fatos que se não veem. Não deixe que removam esta certeza do seu coração. Quantos crentes acreditavam dessa maneira? E essa fé, essa certeza foi removida do seu coração por crentes carnais que não acreditam em nada que você acredita. Desde que eu me converti, fui ensinado assim, e dentro desta doutrina fui batizado nas águas. Fui batizado no Espírito Santo. Muitos milagres presenciei. Fui levantado a pastor, em primeiro lugar diácono, depois pastor, e recebi de Deus um grande ministério para cuidar. Um grande rebanho Deus me confiou. Amém, igreja? Nunca mudarei a minha maneira de pensar e crer, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Um pequeno desvio, meu irmão, lá no final é outro lugar que tu vai chegar. Cuidado com a tua doutrina, cuidado com a sã doutrina. Ló, outro personagem do Velho Testamento, Ló. Vamos lá em Gênesis 19. Gênesis 19. Louvado seja o nome de Jesus. É muito linda a história de Ló, né? Que experiência que esse homem teve. Você conhece a história de Ló? Está lá em Gênesis 19, 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Oh, aleluia, meu Deus do céu. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amados, a destruição de Sodoma e Gomorra só aconteceu depois que Ló e sua família se encontravam em segurança. Os 2 homens disseram para Ló, em versículo 22, olha lá o que diz: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Meu Deus do céu, antes do juízo, Deus tirará a sua igreja, a sua noiva, e a colocará em segurança. Antes da tribulação, Deus tirará a igreja, a sua noiva, e a colocará em segurança. Louvado seja o nome de Jesus. Outra personagem muito interessante na Bíblia é Raabe. Aleluia. Você conhece a história de Raabe? Josué capítulo 2. Vamos ver aqui, Josué capítulo 2. Josué capítulo de número 2. Raabe. Muito bonita essa história também. Versículos 17 em diante. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não matares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai, versículo 19, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Louvado seja o nome de Jesus. Raabe recepcionou os enviados de Deus e pediu livramento do juízo que viria sobre aquele reino.
E ela foi poupada, ela e toda a sua casa, do juízo que a cidade de Jericó sofreu, porque manteve o cordão de fio de escarlata preso à janela. O fio simbolizava o sangue de Jesus. Ela e sua casa não foram destruídas no juízo de Deus que veio sobre Jericó, porque acreditou no Deus de Israel. Hoje a igreja recepciona o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna templo do Espírito Santo. E a palavra nos afirma que para guardarmos a fé, e assim será salvo cada um de nós e toda a nossa casa. Lembre-se de que o arrebatamento é a concretização da nossa salvação. Nós temos o sangue sobre as nossas vidas. Há poder no sangue de Jesus. O sangue é a marca da igreja. Raabe não percebeu a destruição. A igreja não perceberá a destruição, pois estará para sempre com o seu Senhor. A igreja não conviverá com a grande tribulação, pois estará para sempre com o seu Senhor. Aleluia! Aleluia! Grande Deus! Oh, aleluia! Que a fé esteja entrando no teu coração. Hoje nós vamos falar, em último caso aqui, o juízo de Deus para com Jerusalém. Nós conhecemos a história. Ezequiel 9, vamos lá em Ezequiel capítulo 9. Deus revela a Ezequiel o que ele fez com os fiéis, porque Deus iria retirar a sua glória do templo e iria permitir a Nabucodonosor destruir o templo. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, você sabe disso, porque o Espírito Santo está com a igreja. Então, o mundo será governado pelo anticristo. Neste capítulo, Deus está mostrando a Ezequiel o que iria acontecer no momento em que o templo foi destruído. Os versículos de 1 em diante diz assim, 9, 1 em diante, Ezequiel 9, 1 em diante. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus, do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Meu Deus, você sabe o que aconteceu com aqueles que gemiam e suspiravam por causa das abominações? A glória de Deus subiu de cima do templo, lá no meio dos querubins, e a ordem foi dada para aquele homem vestido de linho, com o estojo de escrevedor à cintura, para que marcar todos os fiéis da terra. Quem é fiel é guardado do juízo. Ezequiel 5:6, olha lá o versículo 5 e 6. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles, sem que os vossos olhos poupem, sem que os vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Jesus, quem é fiel é conhecido do céu. Deus protege os fiéis da terra. Quem é fiel é guardado pelo Senhor. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, versículo muito conhecido. Ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança,
também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Virá um tempo de provação. Você está achando que a provação é agora, nessa quarentena? Estão preparando o ambiente. Estamos vendo aí, olha, os grandes bancos centrais dos países já estão programando aí para o final do ano retirar toda a moeda de circulação para colocar a moeda virtual. Nós estamos vendo as grandes companhias de comunicação já servindo ao governo para identificar, para o governo, a localização de cada um. Meu Deus, você não está enxergando? Você não está vendo que isso tudo é um movimento? A Netflix está agora com um filme, O Poço. Interessante. É a história de um poço com 333 andares. 2 pessoas em cada andar. 2. Quantas pessoas tem no poço? 666,666. É muita coincidência. E nesse período de quarentena mundial, eles lançam um filme de quarentena. E eles lançam por cima do poço, desce a comida para alimentar os 333 andares. Mas conforme ele vai passando nos andares, as pessoas vão comendo além das suas necessidades. O que é que nós estamos vendo hoje na sociedade, esses dias de quarentena? Muito parecido com isso. Até lá um andar 89, 90, as pessoas conseguiam comer. Mas daí para baixo, não havia mais comida. Canibalismo. Eu não estou te assustando, mas eu estou dizendo para você que as coisas vão ficar muito difíceis. As coisas vão ficar muito difíceis, porque a Bíblia não nos dá garantias de melhoras. As dores de parto vão piorar. Eu não sei o momento, não sei o dia, não sei a hora, mas o que eu quero dizer para você é que está muito perto do arrebatamento. É tempo de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje nós vamos ficar por aqui. Domingo que vem estaremos dando continuidade, se Deus assim nos permitir, falando um pouco sobre assuntos a respeito de arrebatamento no Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala muito também a respeito de arrebatamento. Glória a Deus e aleluia. Agora eu quero orar pela igreja do Senhor. Meu amado e minha amada, eu quero orar por você. Você que ouviu essa mensagem e que tinha sua mente contaminada pela fé de outros. A fé é individual. Você tem o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado, do juízo, da justiça. É o momento de você se quebrantar diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, a tua igreja, Pai, ó Deus, tem sido bombardeada, Pai, por assuntos estranhos, por pregações estranhas, por opiniões estranhas, opiniões de pessoas que não acreditam na obra do Espírito, que tem sempre uma desculpa carnal para determinados assuntos espirituais. Mas eu quero interceder pela tua igreja. Nos livra, Pai, ó Deus, de sermos contaminados pela incredulidade.
Afasta de nós a incredulidade, que possamos acreditar, Pai, nas tuas promessas e nos teus exemplos. Porque a tua palavra fala que tudo está no Velho Testamento, Pai, ó Deus, é exemplo para a igreja. Eu te peço, Senhor, nos dá compreensão como um crente espiritual, Pai, e não como um crente carnal. Queremos compreender pelo Espírito de Deus a tua palavra. Opera um grande milagre, Senhor, em nossas vidas, na vida da tua igreja. Pai, esse rebanho que o Senhor me confiou, Pai, guarda ele. Guarda ele, Pai, de todo o engano, de toda notícia estranha, de todo, Pai, ó Deus, ação perversa de Satanás, Pai. Que possamos, Pai, buscar as grandes experiências contigo. Em nome de Jesus, Pai. Que você que está me ouvindo tenha grandes experiências com Deus. Eu quero que o Senhor faça um grande milagre na tua vida. E você que já foi espiritual, mas hoje está mais para carnal do que para espiritual. Você que tem questionado a palavra de Deus. Você que tem concordado com pessoas que não acreditam no que a palavra de Deus diz a respeito de muitos assuntos, os quais você já teve grandes experiências, mas que agora se sente frio por acreditar nessas pessoas que negam a palavra de Deus. Deus quer avivar a tua fé hoje. Deus quer aquecer a sua vida espiritual. Poderoso Deus, aqui se encontram vidas que já tiveram grandes experiências com o seu Espírito, já experimentaram um novo nascimento, já foram batizados nas águas, já experimentaram o batismo no Espírito Santo, já experimentaram curar em seu nome, já experimentaram expulsar demônios de vidas possessas, Pai. Já tiveram experiências com as suas revelações, já fizeram até parte de grupos de oração, Pai, onde a sua glória se manifestava de uma forma poderosa. Já dirigiram louvor, já estiveram à frente, Pai, de congregação, Pai, dirigindo louvor, conduzindo a tua igreja à adoração e ao louvor. Onde a sua glória se manifestava de uma forma poderosa, mas hoje se encontram acreditando em vidas que não acreditam em nada disto que elas já experimentaram. Arranca esse espírito de incredulidade destas vidas e que a tua unção volte a fluir na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero me dirigir a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não entrou em aliança com Deus através de Jesus Cristo. Você quer entregar a sua vida a Jesus de Nazaré e ser poupado disso tudo? Ser tirado antes que o mal chegue na terra? É a promessa de Deus. É a promessa do Senhor. Repita uma oração comigo. Pai querido, Pai amado, eu abro o meu coração, entrego a Ti a minha vida e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Hoje eu me arrependo, Pai. E Te peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. E que Tu és o meu Deus e o meu Pai. E eu sou Teu filho e Teu servo. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu entrego a Ti o meu caminho, os meus inimigos e os meus adversários. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração, aí, atrás do seu celular, atrás da tua televisão, do teu tablet, do computador, procure uma igreja, procure um pastor e diga: ó, já entreguei minha vida para Jesus, eu quero agora descer as águas e seguir a Jesus de Nazaré.
Eu quero ser conduzido até o céu por um pastor cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja. Você que faz parte deste ministério, se una ao seu pastor e vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, este rebanho. Que esse rebanho, Pai, possa ser dócil à Tua voz. Possa se sujeitar à Tua presença. E que possa, Pai, ó Deus, em submissão à Tua palavra e ao Teu Espírito, aguardar com paciência pelo Senhor. Que possamos, Pai, ó Deus, aquietar o nosso espírito e a nossa alma, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra do mal, nos guarda de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, revela-te a nós de uma forma especial. Que durante esse tempo possamos te buscar, Pai. E principalmente, Pai, cuidar, Pai, um dos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora chegamos ao final do nosso culto. Eu quero abençoar a sua vida. Amém? Receba a bênção, o grande amor de Deus Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós agora e para todo sempre. E todo o povo que ama ao Senhor, diga amém. Final de cada culto, nós lemos a faixa e profetizamos essa faixa que o Senhor nos deu lá no dia 31. 2020, o ano das promessas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Divulguem este culto, compartilhando em suas redes sociais. Esta é a ferramenta que Deus está nos disponibilizando nesse tempo. Um grande abraço e fiquem na paz. Não se esqueçam da manutenção da casa do Senhor. O Senhor conta com cada um de nós. Amém? Uma semana de vitórias em nome de Jesus e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Amém? Fiquem com Deus.